Chegamos, meninas, para mais uma aula. Boa tarde para quem está chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu tenho que passar aqui a ferro para deixar bem certinho a nossa peça de hoje. Lembrando que a gente está em Black Friday, então você que ainda quer aproveitar o nosso site, os cursos também estão em promoção de Black. Então garanta o curso que você namorou durante o ano todo. Essa é a grande oportunidade de você poder adquirir um curso meu. Lembrando que os meus cursos são vitalício e um valor muito bacana que eu fiz. Montei um combo de looks. Eu sei uma coisa que vocês me perguntam muito sobre roupinha. Então, fiz um combo de roupinhas para quem quiser adquirir lá na Hotmart, tá? Então, as roupinhas são todas da boneca Elisa. Então, eu juntei em um combo só para vocês poderem adquirir a roupinha da Elisa, tá? E também o nosso site também tá recheado de coisas boas. Lá também tem kit, tem roupinhas, tem bonecas prontas. Então, para você também que tá procurando bonecas prontas, no nosso site também tem, tá bom? Então, vão chegando, tá? Vão dizendo como é que tá aí, se tá tudo certo o áudio. A gente vai fazer uma aula hoje. A aula hoje é uma aula presente para todas as vocês que durante a Black fizerem compra no nosso site, vai estar ganhando esse molde gratuito. Gente, eu já nem tenho a peça aqui, que é o nosso cobre panetone de Natal, de casinha. O único que eu tinha ontem, já não tenho mais. Então, eu vou fazer com vocês aqui uma peça para vocês verem junto comigo ela prontinha. Quem ainda não viu, no final da live a gente vai poder ver ela prontinha, tá? Então, a gente vai fazer um aqui. Já separei todo o material. Cortei tudo, porque eu gosto da dinâmica de cortar, porque na hora que a gente vai iniciar a nossa live aqui, já está meio caminho andado, tá bom? Então, vamos lá. Quem for chegando, vai dizendo um oi aí, da onde é. Ó, uma das coisas que me perguntaram muito é sobre os kits. Gente, tem muito kit costurado lá no nosso site, tá? Então, vocês podem adquirir os kits costurados. São os kits de roupinha e tem kit de corpinhos, tá? Então, você pode adquirir tanto o look específico, né? A roupinha específica que você quer, ou o kit que você quer também tem lá no site, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente já vou começar aqui a nossa aula. E aí eu não vou falar medida, não vou falar... eu não vou te falar... Eu vou falar de medida porque, meninas, no molde já tem a medida para vocês, tá? Por isso que eu não vou falar aqui na live as medidas, pra gente ser mais dinâmica aqui, eu conseguir responder as perguntas de vocês e tirar mais dúvida, tá? Mas no molde de vocês, que vocês vão receber, tem todas as medidas. Então, aqui é passo a passo para você aprender a fazer o cobre panetone. Ó, aqui, o que eu cortei aqui foi uma tira, tá? Eu sempre corto a tira assim um pouco maior e uso de acordo do que eu vou precisar, tá? E aí, a altura dessa tira aqui, cadê? É só pra gente fazer um acabamento na parte de baixo. Então, a altura dessa tira aqui, ela tem 4 centímetros de altura. É uma coisa que não coloquei no molde de vocês. Então, a largura total da faixa do corpo da casinha. E também, o que eu cortei até a mão aqui, eu vou até refazer porque ficou grande. Eu cortei um círculo, tá? Então, eu vou falar mais ou menos aqui o tamanho desse círculo aqui, pra vocês terem uma base de ideia desse círculo. Ele não tá muito certinho não, tá? Esse círculo aqui não tá bem certinho não. Mas é basicamente isso aqui, ó. 12 de diâmetro, tá? Então, é um círculo aqui. Eu optei fazer com o tecido liso, porque como é para acabamento, já tem bastante coisas com detalhe. Então, como é que é para acabamento, eu optei fazer ele com ele liso. Tá? Então, anota isso aqui, tá? É um círculo com 12 centímetros e uma faixa, tá? A altura dela aqui, ela tem 4 centímetros
para você poder fazer um debru, para fazer um acabamento no final, tá? Então, reserva aqui, aí a gente vai usar depois. Vou deixar até aqui atrás. E no nosso molde, eu já deixei tudo cortado aqui, as partes do telhado. Então, eu cortei no tecido e na manta. Então, são as partes, todas as partes que já está aqui. E cortei também a parte do forro. Então, o forro eu tô usando o tecido algodão cru para forro na parte de cima do telhado. E essa daqui é um tricoline, tá? 100% algodão. Aqui tem a opção de você colocar para fora ou quiser colocar para dentro, tá? Como forro. Eu vou usar ele tem uns detalhezinhos. Eu tô usando como forro. Então, esse que vai ser a parte de dentro, porque ele é mais maleável para usar. E na parte de fora, eu coloquei, que é o corpo, né, da casinha, eu tô usando aqui manta R2 e o algodão cru, tá bom? Para fazer o corpo. O algodão cru, eu não tô usando aquele do mais grosso, não, porque como é estruturado, é uma coisa estruturada com a manta, não precisa ser daquele grossão, não, o algodão cru. Pode ser de um não tão fino, mas também do intermediário. Ele é melhor para a gente poder trabalhar. Ó, tudo que vocês for fazerem, usa ferro. Então, aqui eu já estou com meu ferro. Tô passando aqui para esticar. E vou reservar aqui. E aí, eu cortei a parte da porta e janela. Ó, isso aqui tem no molde de vocês. A porta e a janela e o telhado. Ó. Porta, janela e o telhado. E no telhado tem a quantidade de que vocês vai cortar. No forro, no tecido principal e na manta. Então, tá? Tudo certinho. Tecido principal, forro e a manta R2. E aí, vocês vão cortar na medida certinho. Então, agora a gente vai reservar essa parte aqui pra gente começar no telhado, na porta. Então, pra gente fazer a porta e colar, né, sem precisar usar outro material, como pra pregar, né, e fica muito mais fácil pra gente poder montar aqui. O que eu tô usando aqui? Esse termocolante aqui, ó, ele é um plástico, se vocês perceberem aqui, ele é um plástico, porém, aparentemente ele não tem cola. Quando a cola dele é ativa, quando a gente passa ferro. E ele tem essa proteção aqui, porque o meu já tá saindo. Ele tem essa proteção aqui. Deixa eu tirar esse plástico aqui, outro. Ó, senão agarra tudinho na hora que a gente for passar o ferro. Isso aqui é a instrução do termocolante, tá? Esse termocolante aqui é o permanente. Mas, porém, mesmo ele sendo permanente, a gente tem que dar o acabamento, tem que fazer o acabamento dele. Então, coloca aqui certinho aqui, ó, pra gente usar. Eu vou até abaixar um pouco mais aqui, ó, pra vocês poderem acompanhar. Então, o que que a gente vai precisar? Do tecido. Eu tô usando esse tricoline. Vou cortar ele aqui no tamanho do tecido. Ó, então aqui é o tecido, o plástico tá aqui dentro, que é o termocolante, o fininho, e a proteção. A gente vai fazer com a porta e a janela da casinha. Estica aqui de novo. Toma cuidado, porque esse termocolante aqui, ele só ativa a cola dele quando a gente passa o ferro. Então, na hora que você for passar o ferro, vou colocar um pedacinho de papel para não grudar nada aqui, tá? Senão gruda tudo na tábua de passar. E aí a gente vai ficar com a nossa tábua de passar toda colada. Então, a gente não quer isso.
meus papéis sumiu tudo, gente. Parece até brincadeira. Achei aqui. Vou colocar aqui. Aí eu coloco um papel. Aí eu vou virar aqui, ó, pra baixo. Ajeito aqui. Mesmo que tenha proteção, aqui em volta tem o plástico. Então, pra isso não grudar nada... Deixa eu ver se esse lado aqui tá bom, tá? Eu coloco outro papel aqui. Olha lá, falei, ainda pegou um pedacinho. E aí, eu vou passar o ferro. Na instrução ali que eu tirei, tem as informações de tempo, tá? Mas como o meu ferro tá muito quente, ele vai grudar rapidinho. Vou colocar um papel maior, pra ficar mais seguro. Ó. Então, eu vou passar aqui o ferro aqui em cima. Passar sempre na parte da proteção do termocolante, tá bom? E esse termocolante aqui, ele é muito bom, gente. Ó. Grudou, deixa esfriar aqui. E aí, eu vou vir fazer com outro aqui. Vira aqui pra baixo. E aí, vou dobrar aqui o papel. Vou fazer o mesmo procedimento. Porque o papel, mesmo tendo a proteção, eu coloco o papel porque as beiradinhas sempre pode grudar na tábua de passar. Então, para isso não acontecer, eu coloco o papel. Olha que beleza. Tirei aqui. Vou tirar aqui também. Não tira a proteção do termocolante, tá? Eu só tô desgrudando ele aqui do papel aqui, que grudou a parte que não tinha proteção. Então, ele gruda, por isso que é bom colocar numa folha, pra ficar melhor pra gente poder mexer. Ó, tirei esse. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Cortar a janela. Então, eu vou agora a nossa porta e janela, você vai pegar ela, recortar e vamos colocar aqui. Eu indico vocês usarem um tecido xadrez. Esse daqui tem uns dourados, então ele fica muito bonito para fazer a nossa porta e a janela. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar aqui, eu vou ver qual o melhor ângulo desse quadradinho, se é no meio ou do lado. Vou colocar mais pro meio. E aí, eu vou alfinetar. Vou cortar aqui em cima do risco, tá? Venho com a outra também. Deixa bem certinho para não ficar torto o quadradinho. E aí, eu já venho aqui também com a porta, tá? E eu vou dividir aqui os quadradinhos da porta também.
Eu tô alfinetando porque como a gente precisa ter o corte bem preciso, eu tô alfinetando. Meninas, quero saber como é que tá o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu não sei se a minha live tá travada, eu não tô conseguindo ver direito aqui. Mas a gente vai continuar. Mas se caso não tiver bom, vocês me falam aqui, que aí a gente tenta reiniciar de novo, que a gente tá no comecinho, né? Ó, cortei a porta e a janela, tá? E aqui a gente vai reservar, por quê? A gente vai primeiro fazer a costura lateral todinha da parte de baixo da porta. Ó, aqui ainda tá com a proteção aqui. E aí, eu cortei, tá? O tecido do tamanho que precisa na manta e no tecido principal. Eu tô usando o tricoline. E aí, eu vou fazer uma costura de segurança em toda essa lateral aqui. Tô tentando ver se a gente tá travado em... Eu não sei se tá travado aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá certinho o áudio? Não tá travado, não? Então, vamos continuar aqui. A costura de segurança em toda essa volta aqui. Costura bem na beirada, tá? E aí, eu tô usando a linha vermelha pra vocês poderem ver direitinho. Mas, na hora da costura mesmo, de fechar, use a linha clara na parte que vai ser claro, pra não ficar aparecendo. Porque na hora que a gente desvira, a linha fica aparecendo. Refila a manta, tá? Porque como a manta, ela sempre
botar um pouco sobrando, refila a manta, porque fica bem melhor pra gente poder costurar, tá? Eu tô pensando em dividir essa live aqui em duas partes, porque eu não sei se ela tá travando, pra gente não perder a parte que a gente tá iniciando aqui agora. Eu finalizo aqui a parte de baixo toda, junto com vocês. E aí a gente fecha essa live e abre outra pra poder ficar melhor, pra gente poder ver como é que tá a dinâmica aqui. Então, depois de costurar, de fazer a costura de segurança, meninas, que eu falo e ao mesmo tempo que a pensar. Agora eu vou marcar o meio, tá? Marcando o meio aqui, ó. Depois você me fala se vocês querem que divide essa live em dois, né? Em duas etapas, ou podemos fazer tudo aqui em uma vez só, a gente montar a peça toda. Lembrando que esse molde está disponível no meu site, porém é presente, tá? É presente. Então vai ser enviado para todas as meninas que fizeram compra no nosso site durante a Black. Vai ganhar um molde da casinha de cobre panetone de Natal. Ó, medi o meio aqui, tá? Coloquei um alfinete. Aqui agora a gente vai colocar a parte da janela e porta. Ó, então, eu venho aqui, ó, aí você faz com régua ou com fita métrica. Eu vou medir daqui na parte de baixo até na parte de cima. Eu vou medir 3 centímetros, então, de altura, 3 centímetros. Três centímetros de altura, e aí eu vou medir o meio aqui também, tá? Essa parte aqui eu vou medir o meio. Já vou tirar a proteção. Ó, olha aqui na parte de trás, parece um plástico mesmo. Então, aqui também eu vou medir o meio. E aí eu venho aqui, ó, colocando ela centralizada aqui no meio. Não coloca muito alto, porque na hora que você for fechar ela, colocar o telhado, se ela estiver muito alta, ela vai ficar escondida. Então, aqui agora você precisa do ferro. E aí, eu seguro aqui, ó, e venho com o ferro. Aí, já pode tirar o alfinete. Aí, a gente vai marcar a altura das janelas. Então, a altura da janela, a partir daqui de baixo, aqui em cima, a gente vai fazer com... Vamos ver se fica bom com esse. Não. Vou descer um pouco mais. Ó, então, eu tô medindo a altura aqui da janela. Ela não precisa ser rente à porta. A janela pode ser um pouco mais baixa. Então, daqui de baixo, tá? Da parte de baixo até aqui em cima, onde vai ficar a altura da janela, eu estou medindo 6 centímetros. E 1 centímetro da largura da porta para a janela. Então, eu venho aqui, ó. 1 centímetro, eu ponho a janela. Aí, eu vou passar o ferro. E aí, eu vou fazer o outro da mesma forma.
Vou ativar aqui a cola. Vocês podem trabalhar com tecido xadrez também, variado aqui. Mas eu quis colocar todos do mesmo jeito. Mas aí você pode trabalhar com dois tipos. Tipo, a porta você faz com xadrez e a janela faz com outro xadrez. Agora, vamos passar aqui para a máquina. Aqui, o que você precisa? Ou faz o ponto zigue-zague bem fininho, bem pequenininho aqui em volta. Se tiver ponto decorativo, como a minha máquina tem, tá? Aí vocês fazem o ponto decorativo aqui em volta. Aí fica a critério de vocês, que vocês acham melhor. O que vocês quiserem fazer também na mão, dá para fazer na mão o ponto caseado. Então, eu venho aqui, eu vou colocar o meu escolher um desenho aqui que ele cobre bem. O bom do ponto caseado, que aí, mesmo que o termocolante é permanente, precisa fazer isso, tá, menina? Porque senão, com o tempo, ele começa a levantar. Ó, e aí eu vou fazer em toda a volta aqui. E uma coisa que a gente faz aqui, na hora que a gente finaliza o ponto caseado, deixa um pedaço de linha, ó, até chegar aqui mais próximo, deixa um pedaço de linha pra gente passar essa linha aqui pra baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou deixar sobrar a linha, eu corto, depois eu puxo essa linha aqui pra trás, ó, puxo ela aqui pra trás, e aí fica melhor de acabamento, pra isso não soltar. Então, lembre-se de fazer isso, mesmo que eu fiz o ponto decorativo, eu trago essa ponta da linha pra cá, ó, tá? Pra gente poder dar o acabamento aqui, ó. Porque senão ela fica, se você cortar aqui, ela fica levantando e depois vai começar a soltar. Então, não pode deixar isso acontecer, tá? Então, eu vou fazer aqui no outro também.
Agora eu venho puxando ele pra cá. Puxando as pontas aqui, pra gente poder fazer o acabamento. E aí, eu pego as 4 pontas aqui, ó, e dou um nó bem apertado aqui na parte de baixo. Só tomar cuidado pra não arrebentar essa linha. Aperto. E vamos finalizar aqui essa parte aqui. Gente, essa parte aqui é bem rapidinha, tá? Vocês conseguem fazer bastante desse. Aproveita agora. Gente, eu já vendi. Todos os que eu fiz aqui, já vendi tanto. E ontem tinha um aqui, eu já nem tenho mais, porque eu tô falando pra vocês. Então, essa peça aqui é uma peça vendável. Então, vocês vão conseguir fazer bem rápido, porque ela é muito rápido. Se caso vocês não encontrarem esse termocolante permanente, use o outro termocolante mesmo, tá? Que aí dá pra fazer também. Ó, primeira parte aqui do cobre panetone, que é a janela, estão já pronta. E aqui agora a gente vem fazendo, vou chegar aqui pra trás, ó. A gente vem fazendo, costurando a parte do forro. Então, aqui na parte do forro, eu vou costurar aqui na parte de cima. Eu vou alinhar aqui pra ver se tá certinho. Então, eu venho fazendo a costura aqui na parte de cima. Então, o que eu falei com vocês. Primeiro, eu costurei com a costura de segurança, aí eu usei linha vermelha. Agora, eu vou trocar a linha para isso aqui não aparecer, porque senão fica aparecendo as costuras. E aí, eu vou colocar a linha branca aqui para ficar melhor de acabamento. Vamos passar a costura aqui na parte de cima. Então, coloca aqui, ó, frente com frente, forro e tecido principal, frente com frente. Passar uma costura aqui na parte de cima. Aí, agora, vamos abrir aqui, e aí, vamos fechar assim agora. Passando uma costura aqui. Lembre-se sempre de unir essa costura aqui, ó. Ela tem que estar certinha aqui, uma com a outra. Boa tarde, meninas, vocês estão chegando. Seja bem-vinda à nossa aula, live aula.
eu ver. Boa tarde. Você usa linha comum de costura de roupa ou outra específica? Não, linha comum, tá? É linha comum aqui, ó. Normal. Essa linha aqui, deixa eu ver. Acho que é poliéster, tá? Linha de poliéster, mas é a comum. Vou cortar aqui o excesso de forro e da manta que sobrou aqui, tá? Porque isso aqui, na hora que a gente for desvirar, não fica com muita parte aqui atrás, fica tudo empatumado. De nada. Ó, e aí, o que que eu venho agora fazendo? Eu vou desvirar aqui, ó. Então, vou desvirar aqui a parte do forro. Quando eu vou desvirar, aqui a costura automaticamente ela fica pra cima. Então, pra ela não ficar pra cima, aqui a parte de cima da costura, ela tem que vir pra baixo. Então, eu dou uma puxadinha aqui, ó, e vou alfinetar. Vou alfinetar. E aí, eu puxo aqui de novo pra alinhar. E alfineta. E aí, agora aqui que a gente, depois de alfinetar, a gente vai colocar o debrum, tá? Então, aquela faixinha de tecido que eu falei pra vocês cortarem, deixarem separado pra gente poder colocar agora, no final, é essa aqui agora que a gente vai usar, tá? Então, é o debrum, uma faixinha de tecido. Verifique se aqui tá bem puxadinho, ó, pra ela ficar bem aqui pra baixo, aqui a parte de cima, então ela tem que estar bem retinha aqui. Ó, e aí eu venho com a faixinha e vou costurar ele ao contrário pra fazer a costura de acabamento pra parte de fora, tá? Então, eu vou costurar aqui, ó, é como se eu estivesse costurando a parte de dentro. Vou passar ele aqui na volta. Aí, eu já vou colocar a linha vermelha. Já vou deixar o meu já cortado. Vou passar a costura aqui. Então, eu vou pregar essa faixa aqui para fazer um debrum aqui na parte de dentro, que é a parte do verso. Vou começar aqui na costura de trás, fazendo uma dobrinha, ó. Dobrei aqui, bem pequena, só pra gente poder dar acabamento. E venho costurando. Deixa eu trocar a linha que eu não troquei. Mesmo que a gente precisa trocar linha, é só essa hora aqui na parte de baixo que precisa trocar linha. O restante da peça é tudo com uma cor de linha só. E aí, na verdade, duas vezes que a gente troca a linha, né? Pra fazer o forro, né? Que precisa ser linha clara. E o restante é o forro e a parte de baixo, né? E o restante é tudo com a linha de uma cor só, tá? Então, você já poder usar. Só porque eu falo pra trocar a linha, porque senão fica feio o acabamento. Então, troca a linha porque fica mais bonitinho. E aí, vou costurar. A minha máquina, ela sai isso aqui, ó. Então, isso aqui facilita eu colocar aqui. Chega aqui mais pra perto.
vou tirando o alfinete, porque como a gente colocou aqui, agora eu vou tirar o alfinete. Aqui, vou virar pro lado certo, tá? Então, aqui tá do lado certo e o debrum ficou pra dentro. Então, a gente vai trazer ele aqui pra fora. E aí, eu já vou dar a dobra pra dar o acabamento. Aqui, ó. Uma bainha, dobrinha. E aí, eu venho trazendo aqui pra cima, pra esconder essa linha que tá aqui. Esconde essa parte aqui de linha e aí alfineta, porque fica bem melhor. Ó, dobro e alfineta, dobro e alfineta. E aí, depois, quando a gente passar a costura, fica muito mais prático quando tá alfinetado. Eu não sou muito fã de alfinete, não, tá? Mas tem vezes que é necessário, então eu coloco o alfinete. Gente, não sei, a gente tá um tempo sem fazer a nossa live aula de quarta-feira, por conta que eu falei com vocês, por conta da demanda que foi, né, que a gente, de Natal. Então, eu não tô fazendo as lives de quarta-feira, mas eu sempre falo com vocês aqui nas minhas lives de quarta-feira que eu não sou fã de alfinete porque eu furo muito o dedo, realmente. Toda hora eu tô furando meu dedo. Ó, alfinetei toda aqui, e agora eu venho aqui, ó, vou costurar. Então, por isso que eu não gosto de alfinete, eu vou direto costurar, mas aí tem o risco de ter que desmanchar depois. Vou usar aqui um apoio.
costura finalizada. Aqui vocês podem usar viés também, tá? Viés mais largo, se vocês preferirem. Ó, a primeira parte aqui já está pronta. Vou chegar um pouco para trás para vocês poderem ver. Primeira parte aqui já está pronta, tá? E olha aqui a parte de dentro, toda embutida. Então, não fica nada aparente aqui, ó. Então, tá todo embutido. Então, agora a gente vai reservar essa parte aqui e vamos para a parte do telhado. Então, para a parte do telhado, eu vou usar os tecidos de Natal. Então, eu usei várias cores aqui, combinando de tecido de Natal. E fiz os cortes de camada, de cada camada do telhado. Então, eu vou fazer uma costura de segurança aqui nessa volta aqui todinha. E aí, eu pego... A costura de segurança é um pouco mais na beiradinha. Vocês podem usar a manta R1 ou R2, tá? Então, vocês veem, pode ser das duas. As duas vai dar estrutura boa. A 1 ou a 2. Costura até a pontinha, abaixa a agulha para girar o tecido.
Meninas, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode deixar aqui nos comentários, tá? Da live aqui, que aí eu, em uma paradinha ou outra, eu consigo ler os comentários de vocês, tá bom? Tô terminando aqui já da costura de segurança. Então, aqui já está finalizando. Eu gosto de deixar ela bem firme aqui nessa costura de segurança, porque na hora que a gente for unir todos os telhados, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo cobre panetone de casinha. Agora a gente está na parte do telhado. A gente já fez a parte de baixo, a estrutura da casa. Agora a gente vai bater laje. Vamos bater laje na nossa casa, tá? Tá em ponto de laje. Ó, nossa casa aqui tá em ponto de laje. Eu liberei esse molde aqui gratuito lá no site, tá, meninas? No meu site. O link está aqui nos stories e na bio. Então, depois que acabar essa live aqui, você pode ir lá. É o link do site. E aí, quem fizer a compra no site já ganha automaticamente esse molde gratuito, tá? Então, o molde é gratuito para quem fizer a compra durante a Black no site. Parte de costura já pronta. E aí, vamos cortar aqui. Vou refilar. Meninas, vocês podem estar fazendo toda a parte de baixo, separe todos os tecidos, faz a parte de baixo da casinha. Eu fiz assim, tá? Eu fiz vários assim. Não falo português, não consigo entender um pouco. Ah, sim. Zoto Atelier. Faz por série, tá? Então, o que vocês... como é que vocês vão fazer a casinha de vocês, tá? O cobre panetone. Para vocês ganharem tempo. Faz toda a parte de baixo, tá? Vamos supor que vocês têm 5 para fazer. Faz todas as 5. E aí, quando você pegar o telhado para fazer, já faz todos os telhados. Tá? Corta tudo, costura tudo. E depois começa a montar. Vai ser muito mais rápido, você vai ver. Que vocês vão conseguir produzir mais fazendo assim. Dessa forma. Eu já fiz... Gente, eu acho que já fiz 5, 6... Nem lembro direito quantos que eu fiz, mas eu já vendi. Graças a Deus que eu já vendi. E agora, eu tinha um aqui ontem, acabou. Aí eu tô fazendo agora de novo, porque também essa live aqui é a aula de bônus, tá? É a aula de presente para vocês que estão fazendo compra no site. Vai estar ganhando o molde. Então, eu tô vindo aqui fazer a aula com vocês ao vivo, para vocês poderem tirarem dúvida, fazer pergunta. É muito mais
é fácil estar junto de vocês agora ao vivo do que fazer uma aula dessa gravada. Que aí, vamos supor que surge perguntas, vocês vão querer perguntar. Então, se você também estiver vendo essa aula aqui gravada aqui depois, pode deixar a pergunta aqui, tá? Ou me chamar no direct lá, no direct. Ou no WhatsApp, tá? Quem quiser participar do nosso grupo VIP também do WhatsApp para receber as promoções em primeira mão, fica de olho. Fica de olho no nosso destaque, tá? Eu deixei uma aba aqui, grupo VIP no destaque. Ou tem um link no link da bio, tá? Então, aí você consegue entrar para o nosso grupo VIP, fazer parte também do nosso grupo VIP, para receber as promoções. Estamos, assim que a Black começou, as meninas lá no grupo VIP conseguiu garantir os kits, tudo que elas queriam, e ficou namorando até os cursos durante um ano. Elas receberam primeiro. Então, quem faz parte do grupo VIP recebe primeiro as promoções. Então, faça parte também do nosso grupo VIP no WhatsApp. E quem gosta de receber em primeira mão... Gente, eu perdi o foco da meada. Perdi o fio da meada. Então, é isso, ó. Faça parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, tá? Para vocês poderem receber as promoções em primeira mão. Lembrando que a gente vai ter lançamento... A gente vai fazer um lançamento lindo. Tenho certeza, são um dos lançamentos mais esperados aqui do ateliê. É a nossa coleção de verão, tá? Vai vir a nossa coleção de verão para Elisa. Então, você vai conseguir adquirir kits costurados da Elisa e roupinhas também de verão. Ó, eu tô aqui falando e eu não tô explicando para vocês, ó. O que eu fiz? Depois de refilar... E aí você vai fazer do jeito que você acha que fica melhor a proporção daqui do telhado, tá bom? Então, o telhado você vai montar de acordo com o que você acha que fica melhor. Então, eu quero fazer a frente do telhado com essa parte aqui. Então, aqui vai ser a frente do telhado. E aí, eu vou unir aqui, ó, dois frente com frente. E aí, eu vou passar uma costura aqui com o pé de máquina aqui nessa parte aqui de trás, tá? Aí, eu já venho com outro 2 em 2. Boa tarde para quem está chegando. A gente está na segunda parte da nossa casinha. Já venho com outra aqui também, ó, tá? Essa parte aqui é muito prática para vocês montar. Lembre-se de começar e finalizar a costura com retrocesso. Ó, depois de costurar 2 em 2, o que eu venho fazendo? Está certinho. Agora, eu venho fazendo 4 e 4, tá? Então pego 2 aqui, ó. Deixa eu ver qual que vai ser a minha frente. Essa é a minha frente. Agora, eu venho aqui, ó. E aí, eu vou costurar de um lado aqui. Vou abrir, ó. E aí, vou colocar outra parte aqui, tá? Então, a gente vai montar tipo um quebra-cabeça.
mais uma parte pronta. E agora a gente vem com a última aqui. A última dupla. Aí, depois de unir todas as partes, ele vai ficar assim, a parte do telhado. Agora, a gente vai fechar aqui, ó. A gente fecha o telhado por completo. Ó, prontinho. E essa abertura que vai ficar aqui, depois a gente vai fazer o acabamento. Ó, primeira parte pronta. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o forro. Aí agora eu pego o forro, a mesma quantidade, eu venho costurando. Vou trocar de linha porque fica melhor. Agora, vamos lá fechar aqui a parte do forro. Aí, agora eu venho fazendo a mesma coisa, né? 4 em 4, juntando aqui, ó. Todo, mas aqui não precisa você montar por cor, né? Porque são tudo a mesma cor. Você vê que eu tô costurando todas as peças aqui na máquina sem tirar. Então, eu venho aqui, ó, eu tiro só quando é preciso. Isso aqui facilita muito a gente não ficar toda hora cortando linha. A gente vem já fazendo a costura com linha contínua na máquina. Muito prático, assim. Eu gosto sempre de estar costurando assim, dessa forma. Aí, aqui agora, a gente vai unir agora, fechando tudo. Lembrando que o forro, a gente não fecha tudo. Todas as partes, porque vai ficar um lado pra gente desvirar. Boa tarde! Então, a gente vai deixar uma aberturinha aqui, ó. Mais ou menos uns 5 dedos daqui pra cima, pra gente poder desvirar. Então, eu vou costurar daqui pra baixo. E aí, por aqui que eu vou desvirar. E aqui, que ainda não está costurado, a gente fecha tudo essa parte aqui. A gente tá quase batendo a laje da nossa casinha. Vai ficar linda. Gente, quem não viu esse cobre panetone
Pronto, vocês vão se apaixonar, porque ele é lindo, lindo mesmo. Agora, continuo aqui com o lado avesso da parte principal aqui, onde tem os tecidos. E aí, eu venho aqui, ó, com o lado certo do forro, eu vou encaixar ele aqui dentro. E aí, a gente vai poder unir todas as pontas aqui, ó. Forro e tecido principal. Unir aqui, ó, ponta com ponta, costura com costura. Deixa ela bem certinha aqui, as costuras. Alfineta. Alinha pelas costuras que fica muito mais fácil pra gente poder costurar. E alfineta, tá? Alinha e alfineta. Aí eu venho aqui, ó, alfinetando. Vou fazer todas a parte de alfinetar aqui, pra gente unir. E aí, depois a gente vem com a costura. Ó, a quantidade que você tem que costurar, gente, é a mesma quantidade que você costura dentro, costura fora. Então, verifique se tá todas as costuras iguais, tá? A mesma quantidade de pé de máquina para ela não ficar torta. Eu vou ajeitar uma aqui minha que ela ficou... Aqui, ó. Ela ficou frouxa. Então, eu vou dar uma costuradinha um pouquinho a mais, só para alinhar ela ficar certinha, senão ela fica sobrando. E o nosso forro não pode sobrar. Vamos ver agora. Ó, só alinhei aqui. Boa tarde. Boa tarde quem chegou. Estamos finalizando aqui o nosso cobre panetone de casinha. Agora ficou certinho, tá? Então, calcula certinho as costuras, para não sobrar nada e ela casar certinho, costura com costura. Gente, chegou a época do Pernalongo, eles estão me atacando. Eles estão sugando meu sangue todo. Ó, e agora só passar a costura aqui. Então, eu vou passar a costura pro lado da manta, porque aqui fica melhor pra gente ver. Então, aqui na parte do meio, eu vou abrir assim a costura, aqui na parte do meio. Só que nesse tecido aqui, na parte que tem a manta, a parte do forro não precisa. Então, eu vou costurar por esse lado aqui, fazendo as costuras certinho. Aqui, aonde tem o final da costura aqui do meio, não faz bico, faz mais redondo, assim, ó. Bem mais certinho. Não precisa fazer o bico aqui, porque na hora de desvirar isso dá uma diferença e aí fica mais difícil. Então, aqui no meio, não aqui na ponta, tá? Aqui na ponta você faz o bico certinho. Aqui no meio, você faz mais redondo. Não faz assim um V, não. Faz mais assim, tá? Então, vamos lá. Vou tirar essa parte aqui da minha máquina, porque facilita demais na hora de costurar as partes que são... que tem, assim, né? Enrodada. Costura devagar, essa parte aqui é costura devagar, e vai abrindo a parte que tem manta, na junção das costuras, ó. Abaixei a agulha, e aí eu vou girar aqui a minha peça. Aí, aonde tá a costura aqui que a gente tá abrindo, a gente vai fazer ela um pouco mais rodada. Baixo a agulha, tá? Esse processo aqui até a gente finalizar.
Ó, já finalizando aqui. Aí, agora a gente vai fazer o retrocesso. Tá? Porque como a gente tá acabando as costuras aqui, faz o retrocesso para não soltar essas costuras. Agora, pra gente poder desvirar essa peça aqui, a gente precisa cortar esses bicos que ficou aqui. Esses bicos todo que tá aqui, a gente precisa cortar. E nessa parte aqui, onde eu falei que tem que fazer mais redonda, a gente vai dar um pique aqui de um lado e do outro aqui. Primeiro eu vou dar os piques. Cuidado só para não cortar a costura. E aí, depois eu venho cortando. Agora, a gente vem cortando esses bicos aqui, ó. Agora, eu vou desvirar o forro, que fica muito mais fácil pra gente poder jogar ele aqui pra trás, ó. Então, vem com ele aqui, ó, trazendo ele pra cá. Olha que beleza. A gente desvira muito mais rápido. Agora, eu vou virar aqui pra dentro, ó. E vou acertar as pontas. Pega uma coisa com ponta que não fura e vem acertando a pontinha aqui, ó. Gente, é uma peça rápida para fazer. Mesmo que a gente aqui estamos em live, é uma peça rápida para fazer, tá? Então, você consegue fazer ela, fazer várias peças. Você consegue produzir ela bem mais rápido. Ó, aqui agora, na parte do forro, ela é clarinha. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar na bobina a linha clara e aqui na parte de cima a linha escura. Aí, a escura eu vou usar a vermelha na parte de cima. E na parte de baixo, vou usar a clara, que eu vou usar a branca aqui, tá? Eu uso tanto a linha branca, porque às vezes quando eu vou procurar a bobina de linha branca, já acabou. E aí eu tenho que encher de novo. Ó, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai rebater essa costura aqui, ó. Pra gente poder rebater ela aqui, segura firme essa parte aqui, ó, onde é a junção de um tecido e outro, pra não ficar engrumado. Porque aqui o forro ele pode vir pra frente, então a gente não quer isso. Então joga o forro bem aqui pra trás, pode até alfinetar. E vamos fazer esse contorno aqui. A ponta, que é a ponta, você faz a ponta. E onde é redonda, a gente vem fazendo redondo, tá? Vamos brincar e
nessa parte aqui, para deixar tudo certinho, bonitinho. Então, aqui é um pesponto, tá? Então, o pesponto, ele não é muito grande, é um pouco mais curtinho, mais na ponta, não muito na ponta. E aí, a gente consegue deixar bem bonito. Aqui já não precisa ser ponto decorativo, aqui é o ponto reto, normal. Mas, se você quiser usar o decorativo, pode. Lembre-se de puxar o forro pra dentro, tá? Pra ele não ficar pra fora aqui. Se na hora que você costurar, você vê que amarrotou na hora de desvirar, costurou, desvirou, amarrotou, passa um pouquinho o ferro pra só deixar bem alinhadinho e não ficar amarrotado, tá? Ó, fizemos a costura, rebatemos tudo aqui. Agora, a gente vai fechar aqui a parte que ficou aberta, aqui. Você pode fechar a mão, pode fechar na máquina. Eu gosto sempre de fechar na máquina, que é muito mais rápido e prático. Porque tem a parte da costura na mão, mas essa daqui dá pra fazer na máquina, tá? Então, vamos lá. A gente já está finalizando. Já vamos bater a laje na nossa casinha. E ela tá linda. E aí, eu vou fechar aqui, tá? Eu não vou desvirar de novo pra gente não amarrotar mais essa peça. Eu vou fechar aqui em cima, porque a abertura é mais na parte de cima, então não vai aparecer. Por isso que é muito importante usar a linha da cor, porque disfarça bastante a parte de acabamento. E aqui agora a gente vai fazer a parte de costura de mão. Vamos lá, meninas. Estamos finalizando aqui. Ó, trago tudo aqui pra cima, o forro e o tecido principal. Meu dedinho tá aqui. E aí, eu venho com agora agulha e linha. Eu vou usar a linha cordão encerado, porque aí eu consigo puxar sem arrebentar. Ou, se você for usar a linha comum, use mais de uma perna de linha para você poder puxar
tudo aqui e não arrebentar, porque a manta ela é um pouquinho mais grossa. Ó. A gente vai alinhavar pegando o forro e a manta. Então, a gente vai fazer pontos pra gente poder puxar isso aqui tudo aqui pra cima. Empurra aqui pra vir o forro também. E a gente conseguir costurar. Então, cada gomo de telhado, você vai fazendo uma costura. Puxa o restante e pega aqui. Até chegar no último, e a gente vem pegando aqui também, tá? Senão ele fica solto. Por isso que eu só vou puxar quando costurar todos. Ó. E agora, o que que a gente faz, ó? Puxa aqui, ó. Vamos puxar isso aqui. Pra fechar essa parte aqui, ó. A gente vai fechar aqui. Então, aqui eu vou dar um nó. Por isso que é bom ter o cordão encerado, porque isso aqui já facilita pra gente puxar bem e não arrebentar. Agora, com o nosso círculo, né, tá? Que eu deixei pra vocês a medida aí no começo. Eu vou pegar a linha e costura, fazer um fuxico. Ó, põe uma quantidade de linha um pouquinho boa, pra gente poder costurar aqui agora. E aí, eu venho fazendo um fuxico, tá? Vou alinhavar na volta. Meninas, já estamos finalizando o nosso cobre panetone. E aí, como é que eu vou costurar aqui? Eu gosto de costurar fazendo voltas. Ó, fazendo assim, ó. Aí, eu venho até o final. Depois, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. Ó, uma peça que vocês podem usar até retalhos, tá? De tecido de Natal. Então, são vários tecidos. Ou você pode usar uma combinação de cores, ou só uma cor, tá? Verde e o vermelho só. Para você poder fazer os telhados. Mas o legal é ele colorido. Então, costurei todo ele aqui. E aí, eu vou... Deixa eu ver. Embolou. Consegui. Um pouquinho de enchimento. Vou fazer uma bolinha aqui, nesse enchimento. Vou colocar aqui. E vou puxar, tá? Então, aqui é como se fosse a cúpula, a parte de pegar, tá? O pegador. Fecha o fuxico. Fechei aqui. Ó. E agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ajeitar aqui o vestimento. Agora, a gente vai colocar ele aqui, ó. E vamos costurar a mão aqui toda a volta. Então, segura aqui. E venho pegando um ponto
no telhado e um ponto aqui no nosso fuxiquinho que a gente fez. E vai puxando para ele ficar bem apertadinho. Um em um e um no outro. Vai lá e vem cá. Deixa ele bem apertadinho. Boa tarde. Boa tarde para quem chegou aqui. Gente, eu tô tentando fazer um pouco mais rápido, porque a nossa live tá um pouco mais longa, mas a gente já está finalizando, tá? Pega um lado, pega o outro. Puxa. E aí, você vai fazer essa costura 2 vezes para ela ficar bem firme. Aqui eu vou fazer uma pra gente adiantar. Depois eu venho, costura aqui a outra. Então, você faz essa volta aqui de costurar 2 vezes para ela ficar bem firme. E não soltar, tá? Linha normal, você vai costurar com linha normal. Linha de costura mesmo, agulha e linha de costura, essa parte aqui. E aí, pra gente poder finalizar essa live aqui, essa live aula, a gente já vamos bater a nossa laje, tá? Literalmente, a gente vai bater a laje. Ela tá pré-moldada aqui, agora a gente vai colocar na casa. Só vou arrematar aqui. Ó, aqui agora a gente vem com, ajeita aqui, ó, pra ele ficar bem redondo. Ajeita aqui a parte. E aí, a gente vai escolher a parte da frente. Eu quero a parte, deixa eu ver, deixa eu olhar pra ver qual que vai combinar. Ah, eu vou querer assim. Eu vou botar a parte da frente assim, ó. Então, você olha, vê qual lado fica melhor. Assim vai ficar melhor. Ó, aqui, ó, a gente coloca o nosso telhado aqui agora. E olha que lindo que vai ficar. Então, para ele ficar preso aqui, o que que você vai fazer? Você vai virar ele aqui, ó. E vai costurar nessa volta aqui de dentro, ó. Nessa volta aqui de dentro. Então, você vai fazer um ponto na mão aqui nessa parte de dentro. Ó, vou até abaixar aqui para ficar melhor para vocês poderem ver. Ajeita aqui. Deixa o máximo redondo que você conseguir. A linha e a agulha, linha clara, tá? Porque o nosso forro é todo claro. Então, use linha clara. Vai ficar um acabamento melhor. Eu vou dar só alguns pontos para fixar isso aqui e vocês poderem ver ela finalizada, tá? Já estamos quase encerrando aqui. Aí eu quero já agradecer a todas vocês que estiveram aqui comigo ao vivo. E todas vocês também que vai ver essa aula aqui depois. Eu vou deixar salva, se não acontecer nada até a gente finalizar. Eu vou dar só uns pontos aqui. Ó, segura aqui e vem aqui, ó. Agora eu tirei aqui perto. Vamos ver o ponto aqui de cima. Vou balançar um pouco aqui pra vocês poderem ver. Ó. Se for a linha invisível, ó, essa linha aqui invisível aqui, ó. O nome dessa linha aqui é invisível, então ela é bem fininha. Então, vocês podem fazer um ponto maior, mas se for usar linha branca como essa aqui que eu tô usando, faz um ponto mais discreto. Pra não ficar aparecendo. Então, você vem aqui, ó, arrematou e vem
fazendo a costura. Aí eu pego um lá e um aqui. Um lá e um aqui. Ela fica mais na beiradinha aqui, ó, da ponta do telhado. E aí, vem fazendo aqui, ó. Lembre-se sempre que ele tem que ficar redondo. Então, trabalhe nessa parte aqui para deixar ele mais redondo possível. Tá? Então, isso aqui você vai fazer até o final. Eu vou parar aqui, só pra gente poder agilizar a nossa aula aqui. E eu vou alfinetar essa parte que ficou sem costurar. E ela vai ficar toda presa aqui. E aí, consegue colocar na mesa, tirar. Tá? Deixei alfinetada aqui só pra não sair nada. E ficar mais certinho. Já finalizando. E aí, eu vou ensinar vocês a colocar a etiqueta de vocês, tá? Vocês podem colocar a etiqueta depois de fazer a peça. Você vê que eu não coloquei antes, então eu vou falar pra vocês aqui como vocês podem colocar a etiqueta de vocês, tá? Lembrando que vocês podem adquirir, vocês podem ganhar, vocês, no caso, todas vocês, né, vão ganhar esse molde aqui gratuito lá no site. Então, fazendo a compra, qualquer valor no site já ganha o molde desse cobre panetone aqui de casinha. E olha que lindo que ficou. Agora, para pregar a etiqueta, eu estou aqui com a minha etiqueta. Essa daqui eu fiz aqui em casa mesmo. Mas aí vocês podem estar montando em casa e levando em algum lugar, se caso vocês não tiverem impressora para imprimir. E eu usei, vou mostrar para vocês aqui, ó. Enquanto o ferro tá ligando aqui. E eu usei... Cadê minha etiqueta, gente? Onde foi parar a minha etiqueta? Boa tarde! Ah, achei minha etiqueta. Vou pegar ali minha etiqueta. Calma aí, tá? Não sai daí vocês não, tá? Ó, essa etiqueta aqui vocês podem fazer em casa, que é super prático e rápido pra fazer. Eu usei, pode ser que esteja espelhada aqui, virada, tá? Eu usei essa marca aqui, ó. Papel transfer para tecidos claro, tá? Ó. Comprei na papelaria. Só que eu comprei, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu comprei no Rio de Janeiro, tá? Mas vocês podem ver na internet também. E aí, eu imprimi uma folha. Gente, dá muita, ó. A etiqueta, ela é pequena, olha a quantidade aqui. Então, dá muita aqui. E aí, o que você vai imprimir? Imprime ela espelhada, porque na hora que você for transferir essa etiqueta para o tecido, para a sua peça, ela vai ficar do lado certo, tá? Então, precisa ser espelhada. Como ela é escrita, ela tá espelhada. Então, olhando aqui, pode ser que para você esteja certo, mas ela tá espelhada aqui. Agora, eu venho com o ferro e vou aplicar aqui na parte de trás. E olha como ela é super prática e rápida de aplicar. Ó. Passo o ferro. Atrás do transfer, aqui, ó, na embalagem, tem a quantidade de tempo que você precisa deixar, tá? A temperatura e tudo mais. Preguei. Deixo esfriar um pouco. Ó, deixa esfriar um pouco. Agora, eu vou retirar. Então, essa parte aqui de branca, ó, olha bem de pertinho, meninas. Essa parte aqui branca, aqui quadriculada,
é o verso. Então, agora eu vou tirar essa película aqui, tá? Então, é a proteção. Ó. E aí, eu já etiquetei, já identifiquei. Eu tenho aqui o meu Instagram e meu WhatsApp, tá? Então, tá aqui prontinha. E aí, é pra gente decorar essa parte aqui de cima aqui. Aqui eu coloquei fita de cetim colorida. Aí eu coloquei a vermelha, verde e amarela. Porém, já acabou as minhas, eu vou usar a vermelha que eu tenho. E aí você vai cortar uns 50 centímetros, 60 centímetros de fita, que a gente precisa dar um laço. Fica bem bacana. Eu vou usar essa daqui, ó, de folhinha. Ó, essa fitinha aqui de folhinha para dar um acabamento aqui também. Aí, vou cortar aqui. E vou usar uma vermelha mais fina. Tá? Ó. 3 fitinhas. E aí, eu venho aqui, ó. Viro pra mim, tá? Então, a parte da porta aqui tem que estar virada pra mim. E aí, eu vou passar ela aqui. E vou dar um nó. Dei um nó, agora eu vou dar um laço. Então, agora o laço eu vou virar pra vocês verem. Ó, dei um nó e agora eu venho dando o laço. Então, aqui vocês usam a fitinha colorida, amarela. Só faltou um amarelo aqui. E aí, vou dar um laço aqui. Aqui eu não tenho, eu só tenho essa daqui dourada aqui, mas não vai ficar bonito. E aí, já finalizamos, tá? A parte de acabamento, etiquetamos. Então, garanta o seu molde, faz as compras suas lá no nosso site. O link está aqui na bio do perfil. Tá também nos stories. Gente, eu tô suando, porque tá quente mesmo. Tá aqui também nos stories o link do nosso site. Se você tiver dúvida, me chama no direct ou lá no meu WhatsApp. E aí vocês vão ganhar esse molde aqui gratuito para vocês, tá? Então, o molde é presente da nossa Black para vocês, todos que fizeram compra no nosso site. Um super beijo. E eu não sei se eu consigo voltar hoje, mas amanhã eu pretendo vir fazer aula também com vocês aqui. Pretendo fazer no horário da tarde. Um super beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo e vocês que estiverem vendo gravado também. Deixa um comentário, deixa a curtida de vocês, tá? Ó, tchau, gente. Um ótimo final.